Meu contato com o filme começou quando eu conheci Steve, sócio de produção de Mel Gibson, em uma reunião que a gente fez sentado num banco de parque. Eles ligaram para o meu agente, mas eles não queriam revelar que se tratava de um filme sobre a paixão de Cristo. Então eles enviaram um script de um filme de surf chamado Maverick, que eles também estavam cogitando produzir. Isso tudo como um pretexto para a gente conseguir marcar a reunião. E eu lembro que o script ele era muito ruim. Foi a primeira coisa que eu falei com eles. 40 minutos depois, então, Mel Gibson aparece. Aí a gente conversou um pouco. Ele pessoalmente é uma pessoa muito tímida, sempre assim, olhando para baixo, falando baixo. Eu fiquei sabendo depois que por 15 anos ele sentiu no coração de que Deus estava o chamando para fazer esse filme. Mas ele sabia também o que aconteceria se ele fizesse esse filme. Por isso que eventualmente eles usavam esse pretexto do filme de surf como uma espécie de fachada, para não precisar revelar que eles estavam planejando fazer o filme sobre a paixão de Cristo, meio que para começar a estruturar as coisas em off. Foi então que Mel Gibson começou a falar de Jesus. E Jesus isso, Jesus aquilo. Só que eu olhava para ele e só conseguia imaginar Jesus Cristo em cima de uma prancha de surf. Aí eu pensei comigo mesmo, tudo bem que ele andou sobre as águas, mas eu acho que ele não surfava. Depois de alguns minutos de conversa foi que eu comecei a entender. Aí eu perguntei para ele, você quer que eu interprete Jesus Cristo? É isso? E ele respondeu sim. Só que no dia seguinte, ele me ligou em casa e tentou me convencer a esquecer e desistir. Que às vezes é assim que as coisas acontecem. Você faz um compromisso com Cristo de que vai fazer algo, então o diabo aparece e tenta te fazer desistir. De repente ele começa a me dizer, eu não devia ter feito essa reunião, eu não devia ter feito isso, eu já fiz esse monte de coisa e as pessoas vão acabar descobrindo que tipo de pessoa eu sou. Eu não posso fazer esse filme, eu sou o cara errado, eu não devia dirigir esse filme. E ele falou sério pra mim, se você fizer esse filme, você pode nunca mais conseguir trabalhar nessa cidade outra vez, e eu não quero ser responsável por isso. Nessa hora eu te confesso que eu senti medo. Porque eu pensei em todas as coisas boas que eu tenho, tudo que eu conquistei, mas eu também entendi que foi Deus que me colocou nesse ramo. Que o talento que eu recebi vem de Deus e não de homens. Então eu falei assim pro Mel, olha cara, todos nós somos chamados a carregar a nossa própria cruz. Se você não pegar e carregar a sua, você será esmagado pelo peso dela. Nesse momento ele ficou mudo no telefone. Aí então eu disse, meu Deus! Ele, o que foi? Eu falei, acabei de perceber que as minhas iniciais são JC e eu tenho 33 anos. Ele disse, para que você tá me assustando, e desligou o telefone na minha cara. O incrível é que todos querem a ressurreição, mas ninguém quer o sofrimento. Mas será que é possível conquistar medalha de ouro sem sofrimento? Um atleta, quando está lá no ponto mais alto de um pódio, vendo a bandeira do seu país sendo erguida e tem uma medalha de ouro pendurada no pescoço. Chorando, ele diz, eu tô chorando porque a Nike acabou de me ligar oferecendo um contrato de 30 milhões de dólares. Será que é por isso? Ou será que ele tá chorando porque tá vendo o seu esforço, seu sacrifício, o sofrimento dele e da sua família? Se vê junto com outras pessoas que se doaram pelo seu país, pessoas que deram a vida por Deus e pagaram com o próprio sangue. Da mesma forma, nesse filme, eu queria que ele fosse algo transcendente, que fosse além de mim. Eu falei, se eu for fazer esse filme, eu não quero que ele seja a paixão da mediocridade, que ele fosse algo que não fosse genuíno. Quando pensamos ou quando falamos sobre a crucificação de Jesus, nós tendemos a colocar toda a responsabilidade sobre os romanos. Mas se olharmos a fundo, todos os dias também nós contribuímos para que ele seja crucificado. Quando nós contribuímos para o pecado, especialmente nós cristãos, quando nós o traímos. Mesmo assim, Jesus continua a nos convidar a levantar quando caímos e a continuar de novo e de novo. Sobre o filme, se ele tivesse sido filmado em um set fechado, você nunca teria visto aquela performance. Ele foi literalmente feito e embasado pelo sofrimento. Isso ficou claro para mim logo no início. Quando nós estávamos filmando as cenas da crucificação. Eu estava pendurado na cruz e eu me lembro de um momento estar gritando para Deus. Você obviamente não se importa. Estou aqui me matando pelo Senhor.
A gente está tentando fazer um filme aqui embaixo. Nesse momento eu lembro que a cruz começou a balançar, de um lado para o outro, quase 1 metro. E a cruz, ela era fixada à beira de um penhasco, de uns 300 metros de altura. Se ela soltasse, eu estava frito, já era. E nesse momento o Mel não sabia o que fazer. Nós estávamos no meio de uma filmagem e de repente veio um vento desse canyon e começou a balançar a cruz. Era como se nós tivéssemos ido até o Grand Canyon, espetado a cruz na beira do penhasco. Eu sei que estava tudo fixado em uma base de concreto. Você acha que é seguro, mas de repente vem esse vento e a estrutura toda começa a balançar para frente e para trás. E nesse momento uma coisa terrível também era o frio. A hipotermia que eu tive nesse filme foi algo severo. Outra coisa também é que eu me coçava por todo o corpo. Além disso, meu ombro foi deslocado. No momento meu braço estava preso no madeiro e eu fui puxado numa outra direção. Eu senti meu ombro se separando e meus músculos rasgando. Se você já teve um ombro deslocado, você sabe o que eu estou falando, você entende essa dor. Mas aí depois disso tudo, eu me lembro de ter pensado, que bom, conseguimos. Aí no dia seguinte a gente se reuniu para assistir as filmagens. Estavam ótimas, conseguimos. Então Mel Gibson disse, nós não podemos usá-las. E eu disse, como assim nós não podemos usá-las? Eu lembro de falar isso gritando com ele. Como assim nós não podemos usá-las? Ele disse, você está preocupado com aquela cruz e não está preocupado com o meu Jesus. Olha aquele negócio balançando para frente e para trás. Nós não vamos usá-las. Então nós fomos lá filmar tudo de novo. E assim por mais 5 semanas. Somente as cenas da crucificação levaram 5 semanas para serem filmadas. No texto de Isaías, fala que Jesus foi esmagado, rejeitado, açoitado, que quase não era possível reconhecê-lo como pessoa. Nós sabíamos disso, mas acredito, nós não fomos tão a fundo. Quando você vê o filme, saiba que nós não retratamos o sofrimento tão profundamente quanto nós sabemos que ele aconteceu e quanto nós pesquisamos e lemos a respeito. Porque nós sabíamos que podia ser demais. Queríamos que fosse retratado da forma mais real e visceral possível. Queríamos até o limite, mas nós sabíamos que se passássemos desse limite, as pessoas poderiam não suportar assistir. Sempre que eu conto a respeito dos acontecimentos no set de filmagem, as pessoas me perguntam, é verdade que você foi atingido por um raio durante as filmagens? Eu respondo, sim. Eu fui atingido por um raio e eu acendi feito uma árvore de Natal. Isso aconteceu durante as filmagens do Sermão do Monte. Tinham muitos raios aquele dia. Eu meio que sabia que ia acontecer uns 4 segundos antes. Eu disse, isso vai me acertar. E quando eu fui atingido, eu lembro de ver o pessoal da equipe na minha frente se agarrando ao chão. Eles disseram que quando olharam para mim, eles viram fogo do lado esquerdo e do lado direito da minha cabeça e uma luz forte, assim, toda em volta do corpo. Eu lembro de Mel Gibson perguntando se as câmeras tinham conseguido filmar. O que aconteceu foi que quando ele disse ação, a câmera veio lentamente pegando a paisagem até chegar em mim. O que se viu foi um clarão antes da câmera chegar até mim e quando a câmera focou em mim, Mel estava gritando, o que aconteceu com o cabelo dele? Meu cabelo estava todo em pé e com uma fumaça em volta. E o mais impressionante, 5 minutos depois, um assistente chamado John McAleeney veio até mim e perguntou, você tá ok? Tá tudo bem? Então acredite, um raio atingiu ele também. Eles disseram que a diferença foi que eles viram o raio caindo em cima dele, atingindo o John, vindo de cima. Mas disseram que quando eu fui atingido, eles não viram o raio, eles só viram o clarão. Tudo que eu senti foi como um gigantesco tapa na minha orelha, e por uns 8 segundos, tudo ficava meio rosado, piscando na minha vista. Eu penso que eu poderia ter morrido, poderia ter sido incinerado. Existem vários relatos de pessoas que morrem quando estão jogando golfe e são atingidas por um raio. E o mais incrível é que John, que foi atingido quando veio falar comigo, ele já havia sido atingido por outro raio. Entende o seguinte, pessoas serem atingidas por um raio em um mesmo filme. E um cara foi atingido 2 vezes. Houve muitas coisas sobrenaturais que aconteceram naquela filmagem. E acredite, muitos milagres. Sabe, um dos milagres que mais me chamou a atenção. Um dos atores era muçulmano. Um dos guardas que me batiam. E ele se converteu na filmagem. Ele teve uma grande experiência com Deus enquanto a gente estava filmando. O que aconteceu ali foi tudo muito intenso espiritualmente. Nós tínhamos pessoas orando por nós no mundo todo,
enquanto nós estávamos passando por aquilo. E eu realmente acredito que isso foi muito importante. Porque assim que as pessoas souberam que o filme iria acontecer, as pessoas começaram a orar por nós. Todos os atores e todas as pessoas envolvidas nesse filme presenciaram uma experiência espiritual muito forte e foram apresentados a história de Cristo, todo o seu sofrimento, todo o seu propósito de redenção. Alguns obviamente não aceitaram, mas a oportunidade estará sempre lá para eles. Isso vai acompanhá-los pelo resto das suas vidas. As pessoas sempre vão identificá-los como parte do filme. As pessoas sempre virão até eles falar sobre o filme, perguntar como foi o filme. Isso vai sempre persegui-los. Sobre mim, eu acredito que fui chamado para fazer esse papel. Eu sempre senti isso no coração. Eu não sei se eu era o cara certo, eu não sei se ele, o Senhor, escolheu o melhor, mas ele escolheu a mim. E eu tive a oportunidade de dizer sim. Então eu disse sim. E quando eu olho para as pessoas no mundo inteiro, eu digo a elas, para irem em público e não terem vergonha de expressar a sua fé em Cristo. Foi isso que eu fiz ali. Eu não tenho como medir a relevância desse filme, eu não sei qual o impacto que ele terá. Eu sei que eu continuarei trabalhando como ator, sempre serei ator, independente se eu conseguir outro papel ou não. Mas eu cumpri a missão que foi dada a mim nesse momento. Sinto que o que eu precisava fazer agora eu fiz. Essa foi a minha oportunidade de transmitir a mensagem e professar a minha fé. E acredite, eu faria tudo de novo. O meu maior desejo sempre foi que quando as pessoas fossem ao cinema, que elas não me vissem, mas que elas vissem a Cristo. E que após aquela experiência, ao olharem para elas mesmas, que elas as vissem como Deus as vê, e não como elas mesmas se enxergam. Porque a forma como Deus nos vê, essa é a forma que realmente somos. Pensa nisso. Deus abençoe seu dia.